Se você entregou sua vida para Deus, os homens não podem fazer com você o que eles querem. Eles só podem fazer o que Deus permite. E às vezes Deus permite que eles façam coisas que você não quer, porque Deus precisa dar lições para você. Que foram chamados por Deus. E não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão. Porque daqui a pouco quem não tem essa certeza acha que está pior do que quem tem a certeza. E eu vou dizer para vocês, eu passei eu fiz em 5 anos curso de teologia, em nenhum momento tive a certeza que fui chamado por Deus. Então assim, se você não tem certeza que foi chamado por Deus, você está aqui. Então, tem uns assim que talvez você teve um sonho, ou alguém sacudiu você, outros. Então, primeiro eu quero ler aqui com você Jeremias. Quero pedir convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias. Já deixa eu falar um negócio para você. Se você conseguir uma Bíblia eletrônica que conserve as funções da Bíblia física, vá para a eletrônica. Porque a eletrônica ajuda você a fazer um monte de coisa. E eu, graças a Deus, consegui. Eu tenho uma versão da Bíblia eletrônica que funciona igual à Bíblia física, ou seja, eu posso sublinhar, eu posso escrever, mas eu tenho mais coisas, porque eu posso colar coisas. Eu posso, por exemplo, copiar coisas da lição de escola sabatina, agora são profecias, e eu colo aqui, pequenininho, aí eu abro, eu leio. Então, é excelente. Agora, se você não tem isso, eu diria para você, vá para a Bíblia física. Fica na Bíblia física. Porque a Bíblia física ajuda você a sublinhar, escrever. Você tem que brigar com a Bíblia. Então, a Bíblia não é só para você consultar, é para você estudar. Então, a Bíblia de estudo exige que você rabisque nela, entendeu? Então, acho isso é extremamente importante se você realmente considera com seriedade a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 1. Eu acho muito bacana isso que diz aqui, verso 4, que diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta das nações. Mas você imagina o Jeremiazinho, menininho lá, molequinho lá na casa da mãe dele, não sabia nada disso aqui. A mãe dele: Jeremias, vem aqui, está na hora de almoçar. Lá vinha Jeremias correndo: Jeremias, para de incomodar a sua irmã. Estava lá na casa da mãe dele. Aí Deus fala para ele assim: Jeremias, agora que ele já está adulto, Deus fala: você nem sabe, Jeremias, que antes de você nascer, eu já tinha escolhido você para ser profeta, independente do seu conhecimento, independente de você dizer sim ou não, vou ou não vou, eu já tinha escolhido você. Eu te consagrei, te constituí profeta das nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Senhor Deus, eu não sei falar. Pouca esperança tem. E eu conheci isso. Pouca esperança tem para quem tem muita confiança no seu próprio taco. Quem acha que abafa? Quem acha que é o recheio do biscoito? Eu fui visitar um pastor uma vez e falou: pastor, sábado passado eu fiz um sermão na igreja. Eu pensei: coitado. Meses depois esse cara estava fora do ministério. Mas o Senhor me disse, verso 7: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Então aqui tem várias coisas. Primeiro, a gente já viu a escolha de Deus
ela não está ligada à minha percepção da escolha de Deus. Escolha divina não está ligada à minha percepção. Ele pode ter me escolhido e eu não estar sabendo da escolha de Deus. Essa é uma coisa muito interessante. Antes que saísses da madre eu te consagrei. Então ele tem uma percepção da sua incapacidade. Isso é fundamental na vida de alguém que é servo de Deus. E se você se acha, você precisa ir não sei agora, faz tempo que eu não venho aqui, não sei se ainda tem Laranjal, né? Milharal, o que for, o al que for aí que você achar, vai lá pro meio do mato, dobra o seu joelho, leva uma sacola de plástico para você ajoelhar em cima, dobra o seu joelho e fala: meu Deus, me dá noção de quem eu sou, porque sem essa noção de quem eu sou, eu vou ser um pastor ridículo. É ridículo olhar para alguém que sobe o púlpito se achando. É ridículo e não sabe que é ridículo. Então, olha a visão de Jeremias. Oh meu Deus, o Senhor está me chamando. Eu não sou digno do ministério. Eu não sou digno, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Eu não sei falar. Mas o Senhor me disse: não fala isso. Você pode sentir, mas não fala. Não fala isso. Porque o que você fala, o ouvido escuta. Então não fale. Porque a todos a quem eu te enviar irás. Deus colocou no meu coração essa madrugada algumas coisas para falar para vocês. Uma delas é isso aqui. Onde você vai trabalhar? Eu queria trabalhar num monte de lugar legal. Deus não me levou para nenhum lugar legal que eu queria trabalhar. Deus me levou para trabalhar lá no primeiro distrito meu, foi na periferia de São Paulo, nas favelas da periferia. Hoje é comunidade, é o nome mais legal. No meu tempo era favela ainda, da periferia de São Paulo. Tinha lugares bem difíceis mesmo. E eu ficava me perguntando, por que Deus me levou para esse lugar? Deus me levou para esse lugar porque o ministério é vida de serviço. Jesus desceu lá do céu para morrer. Ele veio para servir, não para ser servido, e dar a sua vida em resgate de muitos, né? E eu agora quero ir para tal lugar e fico esperando que me chamem para eu ser pastor de uma igreja importante, para ser um departamental, para ser um presidente, para ser um líder, para ser isso. Esse é o meu sonho. Que nem dizia um pastor numa associação que eu passei, ele era conhecido como o pastor da veia grossa. Você deve ter ouvido falar isso aí. O famoso pastor da veia grossa, porque ele chegava na associação, cada departamento que ele passava, ele falava: esse departamento corre aqui na minha veia. Tudo que é departamento corria na veia dele. Ele era o pastor da veia grossa aqui. Tudo que é departamento corria na veia dele. E meu pai dizia o seguinte: meu filho, meu pai é um pastor jubilado, mora aqui perto. Meu pai falava assim: meu filho, se você não está feliz onde você está hoje, você nunca vai ser feliz em lugar nenhum. Então, você recebe um chamado para ir trabalhar num lugar, e aí fica esperando receber chamado para outro lugar. Você nunca será feliz no ministério, porque você não está feliz onde Deus plantou você. Onde Deus vai colocar você não é onde os homens mandaram você, é Deus. Eu podia, que a gente não tem tempo, mas eu podia contar histórias assim, de experiências pessoais, né? De eu ter que aprender isso com dor, né? Bom, eu comecei a fazer teologia sem nunca querer ser pastor. Estranho, né? Pode ser que tenha alguém aqui nessa situação, mas é raro, mas pode ser. Eu não queria ser pastor, nunca quis ser pastor, nunca tive sonho de ser pastor, né? E eu tinha me afastado muito de Deus. Meu pai é pastor, minha casa era uma família bem equilibrada, bem ordenada, tinha culto de manhã, culto à noite, não tinha desculpa para me afastar de Deus, mas eu me afastei de Deus. Afastei de Deus seriamente longe de Deus.
tive para ser expulso do NASP, que naquele tempo era IAE, não fui expulso por misericórdia, acho que tiraram misericórdia do meu pai, que naquela época ele era um pastor conhecido, mas deveriam ter me expulsado, porque outros colegas meus foram expulsados, né? Dessa minha turma, 2 foram presos, enfim, e um dia eu fui visitar, falaram assim, no meu primeiro distrito, falaram assim: pastor, tem um cara lá na penitenciária assim, não era nem penitenciária, era no distrito policial, tem um cara ali que está querendo uma Bíblia, você não vai lá levar a Bíblia para ele? Eu fui lá, peguei a Bíblia, fui lá visitar, o nome dele era Marcos, né? Aí o carcereiro foi lá, chamou: ô Marcos, vem cá que tem alguém querendo falar com você, e meu nome também é Marcos, né? Aí quando o cara chegou, ele olhou para mim e falou assim: meu, o que você está fazendo aqui, cara? Era o meu colega da minha turma. Aí eu falei para ele: você não pediu uma Bíblia? Ele falou: pedi, então vim trazer a Bíblia para você. Mas você trazer a Bíblia para mim? Ele falou: o que você está fazendo aqui? Perguntou de novo. Eu falei: é que eu sou pastor. Ah, não, conta outra. Cara, não é possível, você é pastor? Sou pastor. E aí eu não me lembro mais de nada do que aconteceu dali para frente, só me lembro eu voltando para casa, minha cabeça assim, mesmo nome, mesma classe, mesma turma, ele na prisão e eu no ministério, e eu me vendo ali, Deus me tirando dali. Então, em algum momento, meu pai exigia que eu fosse à igreja. Eu sei de pastor por aí, que o filho não quer ir na igreja, é a decisão dele, né? Que decisão dele? Ele está na sua casa, debaixo do seu teto. Ellen White fala, se o seu filho não guarda o sábado morando na sua casa, Deus considera você transgressor do sábado. Ponto final. Não tem isso, ele não quis. E aí eu me lembro um dia, meu pai me chama e fala assim: filho, ele viu o rumo que a minha vida estava levando, né? Falou: filho, eu não posso fazer você gostar de Deus, e não pode mesmo, mas só posso fazer uma coisa: levar você para a igreja, porque aqui essa casa é uma casa de Deus, nós dedicamos essa casa para Deus, e quem vive aqui nessa casa vai ter que seguir o programa da casa, que a casa, quem manda não sou eu, não é a sua mãe, mas é Deus. E Deus diz que quem mora aqui tem que guardar o sábado, ir na igreja. Eu não posso fazer muito mais do que isso. Eu já era adolescente, assim, franguinho, né, mais graúdo. Então, eu quero pedir para você que enquanto você viver aqui, você não é obrigado a ficar aqui, essa casa não é uma prisão, a casa... A porta tem chave e a chave está ali, pode abrir, não tem problema, mas a gente não quer que você saia, a gente quer que você... isso foi muito importante, hein? Isso é muito importante. A gente não quer que você saia, a gente quer que você fique, nós gostamos de você. Você é nosso filho, Deus nos deu você de presente, e um dia, no dia do juízo, eu vou ter que prestar contas de você diante de Deus. Eu vou ter que falar para Deus: o que eu fiz de você? Então, meu filho, faz o meu lado aí, por favor. Por favor, quando a gente for à igreja, eu preciso que você vá à igreja. Quando a gente fizer culto aqui em casa, eu preciso que você levante da cama para vir fazer culto. E eu pensei: eu tenho que sair dessa casa. Só que eu não tinha trabalho, não tinha dinheiro, eu saí como? Fui ficando em casa, mas tinha que ir à igreja. Você estava lá no fundo, para ficar achando defeito, rindo, gozando, brincando, olhando para as meninas. Para isso que eu ia à igreja. E ali dentro da igreja Deus me alcançou. As mensagens de Deus me alcançaram. Quando você se expõe à palavra de Deus, a palavra de Deus é poderosa. Amém. Ela é poderosa. Não se expõe à palavra de Deus. Se expõe à palavra de Deus, ela vai fazer alguma coisa. Ela lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Então Deus trabalha. E ali Deus trabalhou. E eu percebi assim que eu era cru nas coisas de Deus. Cru, completamente cru, não tinha noção de nada. E aí eu pensei: eu queria fazer biologia,
eu ainda gosto muito da área de biológicas e tal. Então, eu queria fazer biologia. Eu pensei, eu vou lá para a universidade, para a USP, sei lá, para onde for, estudar evolucionismo. Eu não tenho preparo para enfrentar esse negócio de evolucionismo e tal. Então, o que eu vou fazer? Na minha cabeça, né? Eu vou fazer teologia para eu aprender, para eu depois poder fazer biologia. Mas o que eu não contei para vocês é que nesse momento, nessa transição, numa semana de oração, o pastor falou assim: você já entregou sua vida para Deus? E eu pensei, já, fui batizado. E o pastor adivinhou meu pensamento e falou assim: eu não estou falando de batismo. Você já entregou a vida para Deus? Deixa eu explicar para você. Ele falou, como é que você faz para entregar? Eu acho que a gente falou sobre isso no sábado, quem estava no segundo culto. Você tem que ir para casa, fechar a porta do seu quarto, dobrar o joelho e falar para Deus que você entrega a vida para Ele. A partir desse momento, sua vida não é mais sua vida é de Deus. A partir desse momento, você não casa mais com quem você quer. Você não veste mais a roupa que você quer. Você não escuta mais a música que você quer. Você não come mais a comida que você quer. Sua vida é de Deus. Você não mora mais onde você quer. Você não vai trabalhar mais onde você quer. É Deus. Deus vai dividir sua vida. E aí, deixa Ele. Não põe a mão. Deixa Ele. Então você fica com medo de fazer uma entrega dessa, né? Você quer comer o que você quer namorar com quem você quer. Vai que Deus me dá um... Você fala, você entregou sua vida para mim, então vou dar uma garota que você não gosta para você casar, só para você ir para o céu. Não. Que Deus é esse? Deus vai fazer isso com você? Por isso, a palavra de Deus é assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Confia no Senhor. Quem não entrega porque não confia, não tem confiança, não tem fé. E o justo viverá pela fé. Então tem que fazer entrega. Se tem alguém que tem que fazer essa entrega, é quem está se preparando para o ministério. Vai como ministério sem fazer essa entrega. Então precisa fazer essa entrega. Mas eu não estava preparando para o ministério coisa nenhuma. Eu só entendi que tinha que fazer essa entrega. E fiquei em cima do muro. Um dia falei, me ajoelhei lá no meu quarto e falei para Deus: Senhor, queria entregar minha vida para o Senhor. Pum! Aí começou tudo isso aí que eu estou contando para vocês. Aí veio essa ideia maluca, doida de fazer teologia, não querendo ser pastor. As pessoas perguntavam: então isso é legal, você vai ser pastor igual ao seu pai, né? Me dá uma raiva. Quem que disse que quem faz teologia tem que ser pastor? Quem que falou isso? E hoje até tem muitas outras opções também, né? Para quem faz teologia, etc. Mas enfim. Aí lá no final do curso de teologia, eu entendi um negócio. Que eu sou tão fraco da cabeça, tão fraco da ideia, que se eu não tivesse que ficar o dia inteiro com esse livro na mão, eu não ia suportar as tentações de Satanás e as provações e a minha inclinação natural para me afastar de Deus, para fazer a minha própria vontade e a vontade do diabo. Eu entendi isso, aí morri de medo. Falei, está terminando o curso, agora eu vou fazer outra coisa que não vai me exigir ficar com a Bíblia o dia inteiro na mão. Eu não vou sobreviver. Pode ser que tem gente que sobrevive, tem outras pessoas, Deus tem outros planos. Mas eu entendi assim claramente que eu precisava ficar com a Bíblia na mão o dia todo. Bom, como eu não sabia pregar, e essa é uma outra história, porque ele falava que Jeremias falou aqui, né? Eu não sei falar, eu não sabia falar, né? E eu me lembro de um dia que fui pregar, me convidaram para pregar no dormitório das moças, e eu achei, essa é a minha chance de causar uma boa impressão, né? Preparar, nossa, me rebolei para preparar aquele sermão, gente, rabisquei, rasgava papel em folha, escrevi nos papéis, e quando cheguei lá para pregar naquelas meninas, tudo com sono de manhã, e eu assim, vestia a melhor roupa que eu podia, não tinha namorada, né,
Agora, quem sabe eu saio engatado numa daqui, né? E bateu um vento, aquele papel voou para tudo que é lado, misturou folha 1 com folha 3, com folha 4, eu já não me achei mais nada. Que vergonha, que mico! Você não pode imaginar que mico que foi. Que vergonha. Você está vendo? Não sirvo para ser pastor. Não sirvo para ser pastor. Então esse era o contexto. Esse era o contexto. Aí, quando acaba o curso, estou acabando o curso, fiz em 5 anos que eu já trabalhava em escolas adventistas como professor de música. E aí o pessoal falou assim, a gente quer que você continue na educação, ensinando música, outras coisas, quem sabe professor de educação religiosa, mas não falaram isso, de música, que eu continuasse com música. E eu pensei isso, me veio assim claramente na mente, não, eu preciso de uma coisa que me leve a estudar a Bíblia, e estar com a Bíblia na mão o tempo todo. Aí fui na associação, na época era Paulista Sul. Amém. Fui lá na associação e falei assim, olha, eu estou aberto, estou à disposição da igreja e eu gostaria de alguma coisa que eu tivesse que trabalhar com a Bíblia o tempo todo na mão. Na minha cabeça estava obreiro bíblico. É a única coisa que eu vou poder fazer, pregar eu não posso, porque eu não sei pregar, então vou ser obreiro bíblico. Que maravilha, vou dar estudo bíblico o dia inteiro, tá a Bíblia na mão o dia inteiro, era isso que eu queria. Aí fui lá e falaram, tá bom, nós vamos pensar. Chamaram todo mundo, não me chamaram. Acabou a aula, veio formatura. Aí depois alguém falou, olha, estão chamando você lá na associação, para você ir lá. Aí fui lá e falaram, olha, você vai ser pastor de um distrito. Meu, que doidura! Um pastor de um distrito? Como? Eu não sei nada, não me preparei. Não... Quando falavam de como ser pastor no distrito lá no Salt, eu não vou ser, não vou nem prestar atenção. Não sabia nada. Ser pastor no distrito. 7 igrejas no distrito. Periferia de São Paulo. Eu não era casado, era solteiro. Eu me lembro do primeiro sábado que eu fui lá, o pastor que era o pastor anterior, estava lá para me apresentar, o ministerial da associação. Aí todo mundo parado lá, eu com meu terninho, minha gravatinha, cabelo lambidinho ali, né? O que eu estou fazendo aqui? Não nasci para isso. Não sirvo para isso. Aí o ministerial da associação falou assim, você que vai ser o novo pastor aqui, organiza o culto aqui pra gente. Organizar o culto? O que é isso? Aí o outro falou assim, pega, eu pensei, mas eles viram que eu hesitei. Aí o outro falou assim, pega lá o papelzinho que tem, né, já impresso, com a ordem do culto e tal, pega o papelzinho. Aí procura, ninguém achou o papelzinho com a ordem do culto. Falou, então organiza assim o papel mesmo. E agora? Não sabia nada, não sabia o que vinha primeiro, se era hino, oração, o que era. Não sabia nada daquilo ali. Que vergonha, você não imagina a vergonha que eu passei na frente de todo mundo. Primeira vez, os anciãos da igreja ali, tudo. Que vergonha. Fui para casa, não tenho vergonha de contar para você, que eu fechei uma porta lá, fui chorar. Meu santo, o que eu estou fazendo? O que vai ser da minha vida? Que vergonha. Bom, esse é o começo. Eu estou contando para você. Por que eu estou contando isso para você? Porque pode ser que tenha alguém aqui hoje que está com um tremendo senso de inadequação, inabilidade. Eu quero dizer para você que essa talvez seja a maior bênção de Deus na sua vida. Porque se você tem esse senso de inadequação, você tem o privilégio de dobrar o seu joelho e a presença do Senhor. Aquele que diz, faça paz comigo. Faça paz comigo. Faça paz comigo, meu filho. Eu não vou dizer para você. Eu estou falando na semana de oração, que é uma coisa que recentemente tem me impressionado muito. A palavra de Deus diz que Deus não ouve toda oração. Assim entendo a palavra de Deus. Isaías 59, versos 1 e 2.
A mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que Ele não pode ouvir vocês. É isso que diz lá Isaías. Deus não pode ouvir oração de pecador. Então, se eu tenho pecado na minha vida e vou dobrar o meu joelho para orar, o pessoal fala assim, vou lá na frente cantar no conjunto. Louvor. Isso é ofensa ao Senhor. Isso não é louvor coisa nenhuma. Você está ofendendo ao Senhor. Mas qual é o remédio para isso? Qual a solução para isso? Muito fácil. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar toda injustiça. Agora mesmo, olhando para mim de olho aberto, para ninguém ver que você está orando, você pode confessar o seu pecado para o Senhor. E uma vez confessado esse pecado, ele é completamente limpo e perdoado, e toda a culpa sua vai para Jesus. Não sobra nenhum resquício de culpa para você. E se tem mais alguém que foi prejudicado com o seu pecado, você talvez tenha que confessar para mais alguém. Se você confessar, você está limpo, puro diante do Senhor. O Senhor olha lá do céu e diz assim, aí vai um justo. Você pode ter feito, pensa numa coisa horrível que você fez. Se você confessar, dobrar o seu joelho e confessar, talvez você vai dobrar o joelho, vai confessar e vai vir um pensamento lá assim, ei, mas você é um frajuta mesmo, você é um fingido, você nem está a fim de confessar, você nem está sentindo arrependimento, e você está confessando. Então escuta, esse verso não fala de arrependimento. Toma o verso pelo que está escrito. Porque arrependimento, Romanos 2, verso 4, se não me engano, diz assim, a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Arrependimento é uma obra de Deus. Então se você não tem arrependimento pelo pecado, você tem o privilégio de falar isso para Deus também. Deus ama pessoas de coração aberto, sincero, não fingido. Então vai para Deus e fala, Senhor Deus, eu pequei, eu sei, sou informado pela revelação que eu pequei, que eu tenho pecado, mas eu não tenho vontade nenhuma de confessar. Fala isso para Deus. Eu não tenho vontade de confessar. Nem estou arrependido. E ainda vou falar mais, por mim eu faria de novo. Você acha que você está ofendendo a Deus? É isso que agrada a Deus. Deus fala, agora a gente está andando junto. Agora a gente está junto. O que você quer, meu filho? Eu quero que o Senhor me perdoe. Desse jeito que eu sou. Que pequei, tenho vontade de pecar de novo e não estou arrependido. Eu quero que o Senhor me perdoe, que o Senhor me purifique. O que você acha que Deus vai fazer? Então quem é que não vai se salvar? É quem não quer, quem prefere o pecado. Eu vou ficar agarrado ao pecado. Eu não vou permitir que o Espírito Santo entre e limpe, me limpe. Eu não quero que ele me limpe. Eu quero viver essa vida fingida. Eu quero fazer de conta. Eu vou continuando nessa vidinha. Estou continuando aqui, cursando o seminário. Vou vivendo duas caras, duas vidas. Uma para todo mundo ver, outra que ninguém sabe, mas eu sei. E Deus também sabe. E vou entrar no ministério desse jeito. Coração dobre, a Bíblia fala. Não é um coração só diante de Deus. Então, isso vai produzir em algum momento a queda. E quanto mais longe eu for, mais pior é a queda. Então é agora, é a hora que eu preciso falar, meu Deus, olha o jeito que eu sou. Eu estou fazendo teologia, todo mundo olha que eu sou, alguns até chamam de pastor, né? Que não é, mas alguns chamam. Você vai numa igreja aí, pastor nada, eu estou estudando teologia. E se isso não acontece aqui agora, que hora que vai acontecer? Que momento que vai acontecer? Esperar a volta de Jesus para isso acontecer? Que momento vai acontecer?
Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, verso 7, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. Questão de chamado agora. Quem é que envia você? É a associação? Então, tem pessoas que vêm para o seminário e vão para o ministério com uma visão cínica da igreja. Os homens estão lá, os homens que vão decidir minha vida, é eles que vão fazer isso, olha o que fizeram comigo. Ei, se você tem essa cabeça, não vá para o ministério, porque a sua vida não está nas mãos de Deus, a sua vida está nas mãos dos homens. Na sua cabeça, os homens podem fazer com você o que eles querem. Se você entregou sua vida para Deus, os homens não podem fazer com você o que eles querem. Eles só podem fazer o que Deus permite. E às vezes Deus permite que eles façam coisas que você não quer, porque Deus precisa dar lições para você. Eu vou contar só uma historinha para vocês, exemplificando isso. Eu era pastor na Paulista Leste. E depois de trabalhar lá essa parte da história não dá tempo de eu contar para vocês, mas depois de trabalhar lá na periferia, alguns distritos bem pobres, Deus me levou para o outro extremo. Eu fui trabalhar naquele tempo, diziam que era a igreja com o dízimo per capita mais alto do Brasil. Naquele tempo era a igreja de Riacho Grande, lá não, Riacho Grande ABC. Eu fui ser pastor lá. Depois fui ser pastor na igreja do Belém, outra igreja assim, de bastante gente, próspera e tudo. Fui trabalhar lá. E trabalhando 2 anos nesse distrito, eu fui colocado num outro distrito. E quando você sai de um distrito, depois de 2 anos, para um distrito menos importante, como que os seres humanos avaliam isso? Foi rebaixado. Você foi rebaixado, ou estão fritando você, Então eu estava no distrito, naquele tempo era o distrito mais importante da associação, e eu fui para o outro distrito que era importante também, mas era menos importante. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei tão desanimado, tão chateado, que eu não tinha mais vontade de pregar. Pior, fui contar para minha esposa. Pior, colegas iam perguntar para mim assim: colegas pastores, o que fizeram com você? O que fizeram com você? O que aconteceu? Aí um veio falar assim para mim: sabe o que é? Vou falar para você, eu estou sabendo que o presidente quer trazer um parente dele lá, não sei da onde, da terra dele, para colocar no seu lugar, e por isso que ele tirou você daí. Tudo isso eu fui ouvindo, e o meu interior já queria acreditar nesse tipo de história, entendeu? O meu interior já queria. Então, tem um interior que é tudo zoado por dentro, né? Aí você ouve as coisas de fora e junta com o que está de dentro, pronto, está feita a miséria. E aí eu fui falar para minha esposa e contei para minha esposa: olha bem, olha o que está acontecendo. A minha esposa tomou as dores, ficou chateada. Eu fiquei chateado. O presidente queria que a gente mudasse de casa. Era um distrito vizinho. Tu quer mudar de casa? Você tem que mudar de casa. Não achava a casa. Eu falei: que confusão. E eu chateado. Aí fui ser recebido no distrito seguinte, sem disposição para pregar. Chegou o final, foi um pouquinho do final do ano. Chegou o final do ano, eu estava fazendo mestrado aqui, vim para cá. Não tinha vontade de estudar, não tinha vontade de fazer nada, desanimado. Racionalmente eu sabia, eu não tinha perdido minha Bíblia, não tinha perdido o salário, não tinha perdido o ministério, tinha ministério, estavam me pagando, mas acabado. Li um livro que eu não lembro mais o título, que mexeu comigo. Depois de ler aquele livro, que era parte do curso, eu fui para o Laranjal, uma noite, fui para o Laranjal. Não tinha nem vontade de orar. Fui no Laranjal, me ajoelhei lá no Laranjal,
Não conseguia falar nada, fiquei ali. Depois de tempo eu comecei a falar. E então fui forçado, não porque eu tinha vontade, mas porque racionalmente eu sabia que eu estava errado. Então, eu sabia que eu estava errado. Eu fui forçado a confessar ao Senhor. Quer dizer, Senhor, eu quero confessar ao Senhor que isso é pecado que eu estou fazendo. Eu quero confessar ao Senhor, e aí eu comecei a entender. As coisas começaram a desenrolar na minha mente. Parece que Deus estava falando assim: você não é pastor coisa nenhuma. Você é um mercenário. Você trabalha pelo seu salário, você trabalha pela glória. Você não trabalha pelo serviço. Você não está aí para me servir. Você não está aí para ir onde eu mandar você. Você não está aí para imitar Jesus que desceu do céu, largou a glória, largou tudo para servir. Isso não é você. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Eu queria a glória. Tinha saído lá dos distritos mais pobrezinhos, agora está no distrito. E agora baixar? Não, essa é uma opção muito importante. Ei, é o começo do fim do ministério. É o começo do fim, é o começo da queda. E se você não muda, se você não permite o Espírito Santo mudar, acabou o seu ministério. Acabou o seu ministério. Você vai virar um pastor cínico, conversando nas bolinhas, nos grupinhos de cínicos nos conselhos pastorais, criticando a administração, descontente com o que os homens estão fazendo comigo. Então sua vida está na mão de homem. Se você está falando que a sua vida está na mão de homem, é você que está falando que a sua vida está na mão de homem. Sabe por que sua vida está na mão de homem? Porque você não entregou sua vida para Deus. Se você não entrega a sua vida para Deus, sua vida está na mão dos homens. Para não falar na mão do outro. Vamos deixar por homens. Vamos deixar por homens. E você acha que Satanás gosta ou não gosta desse tipo de gente no ministério? Faz a festa. Ele faz a festa, porque os irmãos olham para esse tipo de pastor e falam assim: esse é o nosso pastor. Porque você não tem como fingir o tempo todo. Você finge boa parte do tempo, mas você não tem como fingir o tempo todo. As pessoas olham no seu olho e veem que o seu coração não está no ministério. Quando eu entendi isso, eu confessei para o Senhor, tomei um ônibus, falei, não posso esperar. Minha esposa estava de férias lá no Rio Grande do Sul. Eu tomei um ônibus, viajei 18 horas, que até o Rio Grande do Sul. Parei lá no Rio Grande do Sul, chamei minha esposa, para passar só um final de semana, porque tinha aula começando na outra semana de novo. Passei o sábado com ela, domingo já vim embora. Chamei ela, falei, larga as crianças aí com a tua mãe, vamos lá na pracinha. Fui lá na pracinha, ela olhou assim para mim, falei, vi que eu tinha uma coisa séria para falar, né? Ela imagina o que era. Eu preciso falar um negócio muito sério para você. Quero pedir perdão a você por eu ter chamado você para participar da minha rebelião contra Deus. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu o seguinte, que Deus me tirou desse distrito para mostrar o meu coração, para mostrar para mim que eu não sou dele. E eu agora entendi isso, que eu não sou dele mesmo. E eu não quero continuar isso. E eu arrastei você para essa rebelião. E eu quero já pedir perdão para Deus. Eu vim aqui pedir perdão para você e quero convidar você para comigo sair disso. Não quero continuar nisso. Eu quero ir para onde Deus mandar. E eu não quero ver as minhas transferências como uma avaliação do meu ministério. Quem avalia meu ministério é Deus. E agora eu quero ver, porque vai ter assembleia lá na Associação Geral ano que vem. Eu estou curioso. Fiquei muito feliz quando fui chamado para ir para lá. Eu lembro quando eu cheguei lá, eu falei, Senhor, me dá a mesma alegria quando eu saí. Eu estou curioso, porque eu não conheço o meu coração. O que vai acontecer quando o povo lá falar assim, aí eu vou sair reclamando, falando mal dos outros, chutando nuvem,
Olha o que fizeram comigo, que injustiça. Justiça o quê? Você não entregou a vida para Deus? Mas ainda não aconteceu, então. Como é que vai ser o meu coração na hora que acontecer? Vou louvar o Senhor, vou adorar o Senhor, vou dizer, Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu. Obrigado por esse período. Obrigado. Nem merecia. Muito obrigado, Senhor. Ou eu vou sair revoltado, cínico, jubilado, falando mal da igreja, falando mal da liderança da igreja, acessando esses sites que tem por aí, adventista ponto não sei o que, tal. Bom, deixa eu aproveitar e falar um negócio para você. Cedo eu entendi. Salmo 101. Segura aqui em Jeremias, vamos para Salmo 101. Verso 2. Verso 2 em diante. Começando no verso 1. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. O que eu vou cantar? Bondade e justiça. Pastor, mas é verdade que acha lá no site. Verdade só não é critério. A verdade só não é critério para você acessar esses sites. Você tem que ter mais coisa. Nem toda verdade deve ser dita, nem toda verdade deve ser propagada. Você quer um exemplo? Você está andando na rua e encontra uma velha feia. É verdade ou mentira? Verdade. E aí? Não, eu falo a verdade. Não, eu falo a verdade. Você está entendendo? Nem toda verdade deve ser dita. Nem toda verdade deve ser divulgada e propagada. Então cuidado. Cuidado com a verdade sozinha não é uma virtude perfeita. Ela tem que vir junto com outras verdades. Tem que vir com outros princípios. Os princípios da bondade. Mas Davi diz aqui: cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Eu vou estar atento ao caminho da perfeição. É isso que vai buscar minha atenção. Se eu quero o céu. Quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Acontece coisa injusta na igreja? Claro que acontece. Pois a igreja é feita de quê? Homens, seres humanos. Onde tem seres humanos, você vai ter encrenca. Mas Davi falou: eu tomei uma decisão. Não é esse o foco da minha vida. Eu não vou pôr coisa injusta, nem coisa injusta que aconteceu dentro da igreja, diante dos meus olhos. Eu não vou pôr. Você conhece a ave pelo tipo de comida que ela come. Se pica mamão, você sabe que é sabiá. Se come carniça, você já sabe o que é. Você conhece a ave pelo tipo de comida que ela come. Um coração pervertido vai ter prazer em conhecer essas coisas. Vai ter prazer em buscar essas coisas. E como é que você vai para o ministério desse jeito? Seguindo essas coisas, lendo essas coisas, querendo ser o primeiro a saber dessas notícias. Ele diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Se eu ficar lendo isso vai pegar em mim. Vai pegar em mim. Mas eu não quero. Se me perguntaram: pastor, você está sabendo o que aconteceu ali nessa instituição da igreja, que agora recentemente teve um problema? Você está sabendo os detalhes? Não estou. Mas a pessoa olhou para mim como assim: mas você não trabalha lá na associação de mãe, não está sabendo? Não, eu ouvi duas pessoas conversando e eu não fiz perguntas.
Lá no fundo eu queria saber, porque eu sou pecador. Lá no fundo eu estava com vontade. Quem que não quer saber de uma carnicinha? Eu estava com vontade de saber. Não vou perguntar. Não vou perguntar. Aí depois me chamaram para ficar uma semana trabalhando com essa instituição que recentemente teve esse problema muito sério. Eu fiquei com eles uma semana. Pastor, vai fazer Semana Santa com eles, vai fazer evangelismo com eles. Fui fazer Semana Santa, fui fazer evangelismo com eles. Não fiz perguntas. Ei, me conta aqui como é que foi, o que aconteceu. Não fiz perguntas. Eu quero que Deus me ajude para tirar minha cabeça dessas coisas. Diz Colossenses capítulo 3. Pensa nas coisas do alto, não nas coisas que são daqui da terra. Lá onde Cristo está sentado à destra do Pai. É isso que eu tenho que pensar. Agora eu vou ficar caçando. Eu já sou pecador, que é uma tristeza. Já dentro de mim está a inclinação para o mal. Ainda vou alimentar de fora. Vem para dentro mais, porque está pouco que está dentro. Tem pouco pecado aqui dentro. Vem mais. Eu ficar lendo essas coisas, olhando essas coisas. Não, já chega o que tem dentro de mim, que já é ruim demais. Tem que lidar com isso toda manhã. E a presença de Deus falou: oh Deus, estou aqui de novo, pecador. Agora eu não vou ficar trazendo mais para fora, para dentro. Verso 4: longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Não quero conhecer o mal. Por que Eva caiu? O Satanás falou para ela assim, a serpente falou para ela assim: você é tonta, Eva. Você é tão incauta. Você é tonta demais. Você é inocente, Eva. Você não vê que Deus conhece o bem e o mal? E Deus não quer que você conheça. Se você comer isso aqui, você vai ser como Deus, vai conhecer o bem e o mal. Eva, eu vou provar essa fruta, você conhecer o mal. Tá aí, estamos nós na fita. Tá aí. E agora, como é que a gente faz? Não, Davi falou: não quero conhecer o mal. Não quero conhecer o mal. Voltando para Jeremias, Deus falou lá, verso 7: a todos a quem eu te enviar, irás. Ponto número 2, que Deus falou para ele. O que você lê aí? O que você vai pregar? Olha o que diz ali. Deus falou para ele: tudo quanto eu te mandar, falarás. A gente não tem discurso próprio. Nosso discurso, e cuidado com excessiva criatividade. Tem gente muito criativa por aí. Cuidado com excessiva criatividade. Deus não nos chama para sermos criativos, nesse sentido aqui. Deus nos chama para sermos obedientes. O que eu mandar, você vai falar. Onde estão as coisas que Deus manda? Onde você encontra as coisas que Deus manda? Vou ampliar um pouquinho. Nós encontramos o que Deus manda na revelação com R maiúsculo. O que é a revelação? Onde você encontra Deus se revelando? Deus falando. Profetas. Profetas. Que profetas? Só profetas canônicos? Profetas não canônicos têm autoridade menor? Não. Só profeta. Então tem 2 Espíritos Santos? Tem o Espírito Santo que inspira o profeta canônico e outro Espírito Santo que inspira o profeta não canônico? Não, mesmo não. Complicado, né? Como que você sabe que alguém é profeta? Eu vou perguntar para a Associação Geral. Vou perguntar para minha sogra. Saber se alguém é profeta. Como que você sabe que alguém é profeta? Jesus falou: vão surgir muitos falsos cristos, falsos profetas.
Para, se possível for, enganar até os escolhidos. Então, tudo que é negócio que aparecer aí de sobrenatural, profecia, isso aí. E eu temo que alguns de nós sejamos simpatizantes do cessacionismo. Esses dons espirituais cessaram lá na igreja apostólica. Então agora não tem mais isso. Porque apareceu isso e eu já rejeito para me proteger do engano. Você entende o raciocínio? Apareceu qualquer coisa, profecia, dom disso, dom de cura, alguém orou, alguém foi curado. Isso aí é pentecostalismo. E eu sou simpatizante do cessacionismo. Como Jesus falou que nos últimos dias surgiriam falsos cristos, falsos profetas, então, para enganar, eu não quero ser enganado, eu bloqueio. Mas quando eu faço isso, sem investigar, porque é doído investigar, dá trabalho investigar, precisa estar em paz com Deus para investigar, precisa estar com os pecados confessados para investigar, precisa conhecer a palavra para investigar, porque o critério para investigar é essa palavra aqui. Então eu prefiro, é muito mais fácil, eu prefiro simplesmente dizer assim, não, vou me proteger, não vou ser enganado. Mas aí se aplica o que está lá em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 19 diz assim: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Julgue, avalie. E a palavra de Deus nos anima a julgar essas coisas e avaliar essas coisas. Então agora, você sabe onde eu quero chegar, né? Chega Ellen White, uma menina de 17 anos, começa a ter sonhos e visões, afirma que tem sonhos e visões. De onde que ela vem? De igrejas com visão sensacionista. Metodismo. E os nossos pioneiros vieram da onde? Conexão Cristã, né? Que são igrejas evangélicas tradicionais, não pentecostais. Aí surge alguém tendo sonhos e visões. Qual foi a reação da igreja? A reação mais saudável do mundo. Não estavam errados. Todos os líderes fizeram o quê? Um passo atrás. E ela mesma fala. Ela diz assim: nós não devemos ser os primeiros a aceitar qualquer nova manifestação. É muita simplicidade. Você aceitando. Alguém falou que tem um sonho, alguém falou que tem uma visão, você é de Deus. Não. Você pode ser um engano. Então, foi um processo longo que tomou a igreja, né, até que esse dom fosse reconhecido. Só que, eu vou falar uma coisa para vocês: não coloque sobre a igreja a responsabilidade de reconhecer o dom profético de Ellen White. Você precisa tomar a decisão. Vai que a igreja está errada. A igreja oficialmente reconhece o dom profético de Ellen White. Mas vai que a igreja está errada. Quem me diz que a igreja está certa? Agora eu falo um negócio para você. Se Ellen White não recebeu o dom profético de Deus, então esse dom é mentiroso. Está comigo? Me acompanhando? Esse dom é mentiroso. Quem que é o pai da mentira? O diabo. Então você está numa igreja que publica livros da onde? Uma igreja que usa dos seus recursos para publicar livros da mentira. E você vai ser pastor dessa igreja. Uma coisa aí que não está muito legal. Sabe quando que eu entendi isso? No começo do ministério. Primeiro, segundo ano do ministério. E eu vou contar para você como é que eu entendi isso. Um dia meu pai, eu falei para você que meu pai é um pastor agora jubilado, mas naquele tempo estava nativo. Ele falou assim para mim: meu filho,
Você quer ter sucesso no ministério? Ele ainda falou um negócio bem assim. Ele falou assim: meu filho, você não é o pastor mais inteligente da sua associação. Eu já sabia, né? Não foi nenhuma novidade. Filho, você não é o pastor mais inteligente da sua associação. Você também não é o mais burro. Você está ali assim. Quando a pessoa está no meio, o que ela é? Medíocre. Exatamente. Você está aí assim no meio. Aí ele falou assim: você quer ter sucesso no ministério? Vou falar um verso da Bíblia para você. 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Meu filho, não vá atrás da igreja. Não vá atrás de líderes. Siga a voz profética. Vá no que está escrito. Que o Senhor vai cuidar de você no ministério. Vá no que está escrito. E aí meu pai disse: se você quer saber de alguma coisa, de qualquer assunto, pergunte ao profeta do Senhor. Pergunte ao dom profético. Quando você fala dom profético para um adventista, o que a pessoa está querendo falar? Duas coisas: Bíblia e Espírito de profecia. E aí eu pensei assim, eu entendi claramente. Eu pensei: mas quem disse que Ellen White realmente foi inspirada por Deus? E aí eu entendi que eu não podia dar para a igreja a responsabilidade de definir isso. Não posso. Se eu for perguntar oficialmente para a igreja, o que a igreja vai dizer? Se eu perguntar para um pastor de experiência adventista: pastor, você acha que Ellen White foi muito inspirada por Deus? Meu, ainda que ele não ache, o que ele vai falar para você? Ele é doido de falar que não acha. E tem muito pastor que não acredita. Não vou falar muito, mas tem alguns que não acreditam. Mas você acha que ele vai confessar isso? Eu não acredito que Ellen White foi inspirada por Deus. Ele não vai falar, ele não é tonto. Mas ele não acredita. Então não pergunta. Mas você vai perguntar para um pastor evangélico se Ellen White foi inspirada por Deus. O que você acha que o pastor evangélico vai responder? Você vai perguntar para esses liberais se Ellen White tem autoridade profética? O que eles vão responder? Quem é que sobra? Sobra você com Deus, meu amigo, minha amiga. É você que vai ter que estudar, você vai ter que começar a ler e comparar com a Bíblia. Se você não fizer isso, você não é honesto com a sua salvação. Você tem que começar a ler. Primeiro você tem que ler a Bíblia e conhecer a Bíblia. Senão você não tem critério para avaliar. Senão o critério para avaliar é a sua cabeça, que também não vale nada, igual a minha. Então você tem que conhecer a Bíblia, e aí você tem que começar a ler os escritos de Ellen White, e ir atento, sublinhando para comparar com a Bíblia. No dia que você achar alguma coisa que conflite com a Bíblia, pronto, tá aí a avaliação. E foi assim que eu comecei a ler. E eu estou lendo até hoje. Estou lendo. No dia que eu achar, já vou para 38 anos de ministério. No dia que eu achar alguma coisa que conflite com a Bíblia, eu tenho que ser honesto com Deus, a ponto de chegar para a igreja e dizer: está aqui minha credencial, não sirvo mais para ser pastor adventista, porque essa igreja publica livros da mentira, que estão contra a Bíblia, e eu não posso ser pastor de uma igreja que, se é da mentira, é do outro. Eu não posso ser pastor de uma igreja que é do outro. Não posso. Então, está aqui minha credencial. E se eu ando com Deus, Deus vai cuidar da minha vida. Não tenha medo de sustento. Deus dá o sustento. Se você devolve o seu dízimo, você tem um pacto. Essa é outra história que não dá tempo da gente falar hoje. Mas se você devolve o dízimo e tem o seu pacto, você pode dormir tranquilo. O Senhor vai cuidar de você. O Senhor vai trazer comida. Você pode não ter dinheiro, mas comida não vai faltar para você. Deus vai cuidar. Seja pactuante, seja dizimista. Não para ajudar a igreja. Isso é muito sério. A gente confunde a motivação para dizimar e ofertar
com o uso que se faz do dízimo e da oferta. O uso é para sustentar a missão da igreja, mas não é essa a motivação. A motivação para dar é que Deus me deu. Cada vez que Deus me dá um salário, Deus me dá um sustento, eu tenho que reconhecer, devolvendo o dízimo. Porque aí eu digo, em outras palavras, eu sei que é o Senhor Jeová que me sustenta. Não sou eu sozinho. Eu estou nas mãos do meu Deus. Mas voltando a esse assunto de Espírito e Profecia, Ellen White, você tem que urgentemente decidir o que você pensa sobre esse aspecto, sobre esse assunto, sobre esse tema. Em oração, e ler, estudar. Não vai atrás dos outros, nem dos da direita, nem dos da esquerda. A palavra de Deus não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Não ouça os perfeccionistas e não ouça os liberais. Não ouça. Ouça a Deus. Vá ao que está escrito. Vá ao que está escrito. E siga o que está escrito. Primeiro para você. Eu quero fazer algumas perguntas, deixar algumas perguntas para inquiridores honestos. Para pessoas que são honestas e estão querendo pesquisar e estudar. Será que é espiritualmente honesto aceitar o dom profético de Ellen White só porque a igreja oficialmente acredita nisso? É espiritualmente honesto aceitar o dom profético de Ellen White só porque a igreja acredita nisso? Não. Como que eu determino se o dom profético de Ellen White é genuíno ou não? O que eu faço para determinar? Isaías 8:20, você tem que ir à lei e ao testemunho. Se não falar dessa maneira, não verá alvo, não tem luz nele. Mas aí quando eu falei, então estou lascado, porque eu não conheço direito a Bíblia. Lembra que eu contei para você que eu não ia ser pastor, né? Eu não conheço a Bíblia. Então primeiro eu preciso conhecer a Bíblia, ao mesmo tempo eu vou lendo Espírito e Profecia e vou comparando. É esse o jeito que eu vou definir se é ou não é. Não é a igreja que define para mim. Não é pastor Ted Wilson que vai dizer se é de Deus ou não. O que é isso? É minha salvação que está em jogo. Eu preciso definir. Agora, se eu não ler, eu já estou definindo. Eu já estou definindo. Já estou com preconceito. Já não estou em busca da verdade. Lembra lá em Tessalonicenses? Serão enganados no tempo do fim quem? Os que não acolheram o amor à verdade para serem salvos. Não foram como os bereanos que investigavam as coisas para ver se eram assim. Os que não acolhem o amor à verdade para serem salvos, esses vão se perder, mesmo dentro do ministério. Então, se eu tenho amor à verdade, eu tenho que começar a ler. Qual é o livro que eu começo a ler? O livro que eu menos quero ler. Ellen White fala isso. A verdade que você menos quer ouvir é essa que você precisa mais. Então pensa num livro de Ellen White que você jamais compraria. Vai lá hoje e compra. Que provavelmente seja esse que você precisa. Se Ellen White foi uma falsidade, qual é a origem real dos seus ensinos, dos seus escritos? A gente já viu isso, né? Se foi uma falsidade, seria espiritualmente honesto da minha parte permanecer na igreja adventista do sétimo dia? Tem alguma inconsistência aí? Como é que eu vou permanecer nessa igreja? Por outro lado, se ela foi inspirada por Deus, e aí tem os conselhos importantes que hoje está uma confusão na cabeça da igreja. Experimenta ir numa igreja e perguntar para os irmãos, eu já fiz isso, e em todos os lugares o resultado é igual. Pergunta para os irmãos, quantos vocês acham que a revista adventista é inspirada por Deus? Todo mundo levanta a mão. Quantos de vocês acham que o livro Conhecer Jesus a Tudo foi inspirado por Deus? Todo mundo levanta a mão. É uma confusão na cabeça. As pessoas não sabem o conceito de inspiração, de revelação. Quando as pessoas não sabem o conceito de inspiração e revelação, tudo é rebaixado. E o que é revelado vai para o nível do comum, não do sagrado.
Esse é o problema. E esse é o problema na igreja hoje. Vocês não têm noção do que é inspiração, do que é revelação e do que é iluminação. Então está tudo no mesmo nível. Tudo é pitaco. Tudo é autoridade pastoral. Então hoje muitos veem a Ellen White não como autoridade profética, mas como autoridade pastoral. É um conselho que ela está dando. Conselho. Bom, define se é profeta ou se não é. Se não é profeta, então tem algum problema. Aí é aquele problema que a gente já viu. Como é que eu vou permanecer? Porque a igreja aceita como um dom profético. Eu vou permanecer nessa igreja. Mas se é profeta, rejeitar a voz profética é igual a o quê? Rejeitar a voz profética. Olha o povo de Israel. Olha a história do povo de Israel. Rejeitar a voz profética é igual a... Qual é a equação? Rejeitar a voz de Deus. Aí você vai dizer, não, mas esse pedaço aqui era só para 1820, esse pedaço aqui é só para... Não, vai fazer isso com o Apocalipse? Será que se ela foi inspirada? Ela foi inspirada da mesma maneira que os profetas canônicos foram inspirados? Para pensar. Você não precisa nem responder, eu quero incomodar vocês. Como eu já fui incomodado. Essas perguntas vêm do meu incômodo. Ela foi inspirada como os profetas canônicos foram inspirados? Lê a Mensagem Escolhidos, volume 1. Outra pergunta. Será que existem diferentes níveis de inspiração? Profetas de segunda, terceira, quarta categoria? O profeta é profeta? Para pensar. Você tem que achar. Eu não vou dar essas respostas para você. Você tem que achar essas respostas por você. Lendo, pesquisando, estudando. Será que existem diferentes Espíritos Santos? Ou tem um só Espírito Santo? Não, tem o Espírito Santo que inspirou os profetas canônicos e tem o Espírito Santo que inspirou os profetas não canônicos. Tem que estudar. Qual a diferença entre aqui, esse a gente já conversou, revelação, inspiração e iluminação? É correto, teologicamente correto dizer que um pastor falou inspirado por Deus? Nossa, hoje esse homem falou inspirado. Teologicamente correto falar isso? Claro que não. Pastor tem autoridade pastoral, profeta tem autoridade profética. Você rejeitar um conselho pastoral, talvez você não esteja rejeitando a voz de Deus, mas rejeitar a voz profética, você está rejeitando a voz de Deus, desconsiderando a voz de Deus. Agora a coisa vai ficar mais cabeluda um pouquinho. Será que os escritos de Ellen White são canônicos ou não? Não devia ter hesitação para responder isso. Os escritos de Ellen White são canônicos ou não? Não! Não são canônicos. Mas todos eram não até ser. Todos os profetas não eram canônicos na época do seu ministério. Está correto. Mas será Ellen White canônica um dia? Não. Não será. Não será. Próxima pergunta. Eu imaginava que ia dar um certo rebuliço aqui. Próxima pergunta. Será que profetas não canônicos, profetas de Deus, que não são canônicos, têm só autoridade pastoral, ou eles também têm autoridade profética como os profetas canônicos? Autoridade profética e pastoral. Próxima pergunta. Querem mais perguntinha? Tem mais uns minutinhos aí, né? Vamos nas perguntas. Escuta. Outra pergunta. Que tipo de autoridade profetas não canônicos como Débora, Natã,
João Batista tinham. João Batista foi um profeta não canônico. Débora foi não canônico. Natã foi não canônico. Que tipo de autoridade eles tinham? Pastoral ou profética? Autoridade profética. É profeta, ou é um Espírito Santo só. E não era canônico. Quantos dos profetas canônicos eram já canônicos durante o tempo da sua vida e do seu ministério? Nenhum. Tá, agora mais perguntas. Se Ellen White era uma profetisa verdadeira, qual autoridade os seus escritos têm? Pastoral ou profética? Profética. E aqui eu quero compartilhar algo com vocês que eu falei ontem à noite. Eu já começo a esquecer. O pastor Tim faz uma, porque algumas pessoas falam, então a autoridade de Ellen White é igual à da Bíblia. E alguns dizem, não, vamos defender a Bíblia, porque a Bíblia está acima de Ellen White. E aí tem uma confusão na cabeça das pessoas. Porque se Ellen White tem autoridade profética, e os profetas canônicos também têm autoridade profética, então como é que a Bíblia está acima? Como é que é isso? Então escuta o que diz o pastor Alberto Tinha. Achei muito interessante a solução que ele encontra para esse. Ele diz assim: tem dois tipos de autoridade profética. A autoridade autorial do autor, que é a mesma dos profetas canônicos. A origem é a mesma, o Espírito Santo é a mesma, é profeta, recebeu a revelação de Deus, rejeitar a voz profética, rejeitar a voz de Deus. Essa autoridade é a mesma. Agora, no que a Bíblia está acima de Ellen White? Em que aspecto? Não na autoridade, porque o Deus é um só. Deus não ia falar assim para a gente, eu dou a Bíblia para você, essa você tem que conhecer. Agora, Ellen White, eu tive todo o sacrifício de dar visões, sonhos, mandar anjo lá falar com ela, mas isso é só de brincadeira, assim, só para você ler quando tiver tempo, se você achar que deve ler, assim, mas não precisa dar muito valor para isso aí não. Inclusive o povo que lê isso fica meio maluco. Entendeu? Então aí ele fala assim, a autoridade funcional. Aí o cânon tem a função de determinar novas experiências proféticas, e não Ellen White. Não Ellen White. Quando você tem novas experiências proféticas, ou novas experiências relacionadas aos dons espirituais, não é Ellen White que vai definir, é a Bíblia. Então a Bíblia, nesse aspecto funcional está acima. Você não vai olhar em Ellen White para saber se essa experiência é genuína ou não. Você vai olhar para a Bíblia. A diferença não é de natureza, é funcional. A diferença não é de natureza. Não é de natureza, é de função. Mas quando você, como crente, abre para ler para a sua vida, a autoridade é a mesma. Não tem diferença de autoridade. Porque o Deus é um só. E Deus não é menino para brincar. Quando Ele dá revelação, Ele não é criança. Quando Ele dá uma revelação, quando Ele chama alguém para ser profeta, se é verdadeiro, então isso é coisa muito séria. Agora, autoridade de pastores. Que autoridade? Será que os pastores adventistas têm a mesma autoridade que Ellen White tinha? Adoraria ter, né? Adoraria ter. E eu, quando entendi isso, estava no distrito ainda, eu entendi isso. Às vezes o irmão fala assim, pastor, quero te fazer uma pergunta. Eu já tiro o pigarro da garganta. Pastor, quero te fazer uma pergunta. Pode fazer, nós na fita, eu aqui. Pode falar. Ei, isso é catolicismo? Vai perguntar para o padre. Não. A lei é o testemunho. Eu posso responder se está na palavra. Cuidado, para os irmãos, em vez de olharem para a palavra, olhar para você. Pronto, idolatria. Então, minha função é levar os irmãos à palavra. Irmão, abre a Bíblia em tal verso,
O Senhor vai te responder. Não eu! Porque eu preciso da mesma Bíblia que você. Que tipo de... Qual é a fonte da autoridade pastoral? Aquele relógio lá, tá certo? Então nós temos mais 3 minutos, certo? Então tá. 2. Agora é 2. Vou aproveitar os 2. Ninguém está com fome mesmo? Que tipo de autoridade? Qual é a fonte de autoridade pastoral? Chamado? A ordenação que me dá autoridade? Ou a conexão com a palavra? A minha autoridade só vem da minha conexão com a palavra. Eu passo a ser uma autoridade no distrito, na igreja, se eu levo os irmãos à palavra. Vem me fazer pergunta, leva a palavra, vai ler a palavra. E eu sei onde está, está aqui, ó. Eu sou uma pessoa da palavra, eu leio, eu estudo, eu pesquiso. Então, eu tenho essa autoridade que o Senhor me dá. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu oro para que o Senhor faça de você a última geração. Eu fico muito feliz de pensar assim que daqui a pouco estou terminando o ministério, vocês estão começando. E o Senhor vai abençoar você. Seja uma mulher, um homem honesto diante do Senhor, coração sincero diante do Senhor, e Ele vai cuidar da sua vida, vai cuidar do seu ministério. Amém.